Olá, bem-vindos a mais uma live. Hoje vai ser a parte 2, falando sobre Outlander. A gente fez na semana passada a parte um. Acho que a gente ficou quase uma hora falando de Outlander. Então, quem não assistiu ainda e quiser dar uma olhada, tá no IGTV, aqui do Instagram, Vida na Escócia, tá lá, a parte um da Live Outlander. E essa é a parte 2. Então, agora na parte 2 a gente vai responder perguntas que sobraram da parte um e também recebemos umas outras novas. É, então, vamos lá. Olá, oi para todo mundo. Thalita já tá aqui, vamos chamar. Você esteja com o fone por perto, que caso a voz esteja ruim, o fone corrige. Olá! Oiê! Tudo bem, Fala gente? umas coisas de. Pessoal, nos ajudem num feedback. Na live passada, a voz da Thalita ficou muito mais baixa que a minha e ficou ruim de escutar ela às vezes. Principalmente quando eu falava, ela emudecia completamente. O que eu acho correto, mas ela não gostou. Então, por favor, ó, eu vou deixar ela falar agora, por caridade, e aí vocês confiram se a voz dela tá ok, se vocês estão escutando ela ok, se tá tudo certo. E respondam, comentam aí pra gente saber se tá tudo certo com a voz dela, se não, tenta o fone, né? E aí, como é que tá? Fala alguma coisa aí. Eu acho que vai dar certo, porque eu até tentei uma coisa diferente dessa vez. Eu tenho o telefone na minha mão e eu tô com o telefone bem perto de mim. Então, tipo assim, a minha voz tem que estar saindo. Porque isso é um iPhone e eu comprei, eu quero com tudo. Tá, Inclusive com a minha voz. Vai, gente. sim. Justo. Pra mim tá ok, mas nunca se sabe. Gente, gatos querendo sair. Peraí, eu vou abrir a porta pra gato. Quem tem gato vai entender. Um minuto. Eu Deu. Annelise, hoje é o dia que eu resolvi também. O som está bom agora. Uhul! Legal. Hoje é o dia que eu resolvi inserir um animal na live também, porque afinal de contas, só a Annelise coloca o Jack, coloca os gatos. Olha o que eu trouxe para vocês, gente. Eu não consigo virar. Eu vou ter que virar o celular, então. Pulga, dá um oi pra galera. Vai lá. Oi, Oh, olha lá, pulga! essa é a Slender. Ó, a voz da Thalita não tá boa, a voz tá baixa, Thalita. Eu acho que tá que nem na passada. Eu tô escutando boa, mas depois quando a gente gravar, a gente vai ouvir e vai ficar ruim. Quer tentar o fone? Vê se melhora. Poxa, gente, sério? Porque eu fiz Oi, uma, Rafa! Peraí. Beijo pra amiga de infância. não, de tá, beijo, pelo amor de Deus. Eu fiz uns testes com ligações essa semana com meu fone e tava muito baixo nas ligações do WhatsApp, está super baixo e cortando. Ó, está super baixo e cortando. Elas estão confirmando, está super baixo e cortando. Cara, eu não sei o que fazer, Tá, cara. mas não quer tentar com o fone? Tente o Pode, fone. pode ser. Fica cortando, É, cortando. Caraca, meu. Gente, eu tenho um iPhone 7. Que triste. triste. Eu vou reclamar com o Steve Jobs. Tá muito chato isso. Sim. Gente, dica pessoal, depois que eu descobri o. Eu sei que o mundo agora está em bronca com a China, mas isso foi antes. Depois que eu descobri o tal do Mi, que é tipo 5 vezes mais barato que qualquer iPhone, com iPhone e Samsung e 15 vezes melhor, principalmente em câmera, porque pra mim o que eu curto muito é bater foto, pra mim o que mais interessa sempre foi câmera. Eu fiquei assim, ó, queixo caído quando eu vi a câmera desse Mi. Então eu não sei se tem no Brasil, a marca é Xiaomi com X. Sim. O meu é, nossa, eu nunca tive um celular tão bom. Então Anneli, fica aí a dica. Tá dando um banho em Samsung, tá dando um banho em Apple, esse tal de Mi. Pra mim, ó, o dia que eu trocar esse, eu vou comprar outro Mi. Porque é a melhor câmera ever. Bom, olhem as fotos ali do meu Instagram, né? É tudo com o tal do Mi. Então, eu vou escrever aqui. Isso ali, ó. Já escreveram ali, ó. gente, Xiaomi. Tá aqui, post. E o meu é um Mi 9, mas já deve estar no 10, no 11, sei lá. Olha, sério, a tecnologia é porque eles não gastam em propaganda, né? Então a gente nem, eu nunca nem tinha ouvido falar. E foi a Silvia que me passou, que sempre nos curte, está aqui nos assistindo, me falou o nome, falou, Anne, compra. E eu comprei e olha, eu gamei. Então tá funcionando super bem, fica aí a dica, né? Porque se a Apple tá decepcionando, de repente o próximo. Mas testa aí, bota o fone, vamos ver.
Então, na verdade, assim, alguém muito incrível aí falou bem assim, pode ser a capa do celular que tá tapando não sei o quê. Cara, eu acabei de deixar meu celular pelado, então a minha voz tem que estar saindo bem. Tem gente que tá dizendo que tá ouvindo, tem gente que tá dizendo que não tá ouvindo. Por favor, gente, coloque de novo aí o feedback de vocês com relação à minha voz, porque agora meu celular está pelado e eu tô com a cara, tipo assim, eu tô colada no celular, entendeu? Então, assim, tem que tá rolando, meu. Então, vamos ver aí. Vamos. Sua voz está ótima. Está Tá. então, você tá entendendo? Tem gente que tá tendo problema, tem gente que não tá tendo. Não... Pra mim ficou igual, tirando a capa ou não, mas vamos ver depois como é que fica na gravação, né? Porque também o que eu tô escutando é uma coisa e depois quando grava e vai ouvir é outra. Pois é, eu acho que a grande maioria das pessoas tá mais baixa, mas dá pra ouvir. Tá bom. A grande Tá. maioria das pessoas tá ouvindo e a gente tem que começar a falar de Outlander. Eu acho que é Outlander, né? Vamos, é esse o tema. Nessa live. Isso. Gente, galera do Brasil, nos tirem uma dúvida, porque mais de uma pessoa perguntou sobre a quinta temporada, quando vai sair, quando não vai. E aí a gente, porque tipo, aqui já saiu a quinta, já assistiram a quinta, estão gravando. Oh, tudo. Oi? Já assisti tudo. Isso, estão gravando a sexta agora, eu acho. E aí eu e a Thalita, a gente ficou na dúvida, a gente falou, não tá passando a quinta no Brasil? Então quem já assistiu ou tá assistindo a quinta, conta aí nos comentários pra gente, pro pessoal saber onde é que pode assistir no Brasil, porque a gente ficou na dúvida, né? Se não tava ainda, não tava passando. Tá, outra coisa. Claro, perguntas sobre o Sam, né? É, Várias. sim. Mas vamos aproveitar e até para testar mais a tua voz, conta pro pessoal a tua historinha com o Sam. Aliás, tu estava encarregada de trazer ele para a live de hoje. Então já foi aí um fracasso absurdo. Eu quero que tu explique por que que o Sam não está nessa live, primeiro. E aí, segundo, tu conta a história dele que tu tem para contar. Você quer que eu te explique por que que o Sam não está na live? Sim, precisa entender. Gente, a Anitta é ótima, porque tem várias coisas que ela não me dá de antemão que eu vou ter que me explicar. E são básicas, tipo assim, explica aí por que que o Sam Heughan não tá na live. Aí, Foi o combinado na live anterior que você traria ele nessa. Por isso, é o assunto pendente, entendeu? Então explica, não deu certo o convite, ele não aceitou, ele estava ocupado, o que aconteceu? ele tá bastante ocupado com o gala, com a festa de gala do My Peak Challenge. Ah, por isso ele não veio na live, então. Desculpa, mil desculpas. Aí o que que eu vou fazer, né? Daí não tem como mesmo. Então tá desculpado. E o que que era outra coisa? Ah, sim, né? As conexões Sam Heughan. Essa semana, galera, aconteceu uma coisa engraçadinha, assim. Porque eu não conheço. A Annelise já conheceu ele, porque a Annelise teve um momento Outlander dela lá em Edimburgo, que ela contou pra gente na primeira live. Eu nunca conheci ele, não vi ainda nenhum ator do Outlander, mas é muito engraçado, porque eu conheço pessoas que os conhecem. E eu estou começando a conhecer muita gente que conhece o Sam Heughan e já teve algum tipo de conexão com ele, sabe? E uma dessas pessoas eu conheci na semana passada, depois da primeira live, que é uma mulher que trabalha comigo, é uma escocesa, a Angela, e a gente estava conversando, eu acho que eu falei para ela sobre as lives que eu faço com a Annelise, e daí eu perguntei para ela, assim, até em tom de curiosidade, porque a gente tinha falado sobre escoceses assistir Outlander, né? Eu tinha falado para ela, e aí, você assiste Outlander? Você gosta? Ela, Outlander? Sabe aquele ator do Outlander, Sam Heughan? Ela ficou com uma cara, eu descrevi um dele para ela, e ela, esse cara ia direto lá no meu trabalho. Eu trabalhava numa dry cleaner, que significa lavanderia, né? Eu trabalhava numa lavanderia e ele gastava uma fortuna lá com a gente, levando todas as roupas dele para lavar. Esse cara é muito engraçado. Gente, ela começou a falar assim. Aí eu, tá, desculpa, né, querido? Tipo, e daí eu comecei a perguntar para ela e ela falou que ele era ai, meu Deus, olha o inglês e português se misturando. Ele é um cliente assíduo da lavanderia e que ele levava muito jumper para lavar. Jumper Moletom. Blusa de moletom. Então ele levava todos os jumpers dele lá para lavar e que ele ficava lá conversando,
Ele levava muitas roupas e gastava bastante. E ela disse que ele é muito simpático, ele adora ficar conversando, que ele conversava muito com elas. E ela falou várias vezes, assim, ela destacou muito os olhos dele. Ela falou que ele tem olhos, assim, lindos. Tá? Nada que as fãs já não soubessem, né? Mas Nada. até que a gente confirmou, né? Todo mundo que conheceu ele pessoalmente confirmou que ele é muito simpático mesmo, né? Que ele conversa bastante, é todo querido, né? Sim, todas as pessoas conectadas com ele falam realmente que ele é muito querido, conversa bastante, que era um cara bem legal. Isso só confirmou. Eu conheci uma galera que fez figuração em Outlander. E foi bem legal conversar com esse pessoal, porque eles descreveram muito como que é a filmagem, como que é, tipo, o quanto você se sente dentro mesmo da história, porque é tudo muito sério, né? E eles reproduzem muito detalhadamente. Então, as pessoas que fizeram figuração em Outlander me fizeram descrições bem legais também, de como é ele e a série. Sim. E todo o cuidado que eles tiveram, detalhes da época, sabe? Tipo, até as unhas das pessoas da figuração eles cuidam pra sujar, pra deixar, né? Já viu isso? É tudo. Eles têm, são muito detalhistas, assim, nas filmagens. Por isso que o seriado acaba sendo praticamente impecável, né? Sim, exatamente. Cara, eu tenho uma outra curiosidade também. É só uma curiosidade pequena. Eu estou inscrita em agências de figuração aqui de Glasgow, né? E da Escócia. Então, de vez em quando, eu faço uma figuração umas coisas meio maluca. E eu já fui chamada para fazer figuração em Outlander, mas assim, o problema de você ser chamado é porque você é chamado primeiro pela agência, eles enviam todos os perfis e só os perfis que o produtor confirma é que vão realmente para a gravação. Então, eu já recebi, já mandaram os meus perfis, mas nunca passou. E o último que eu recebi foi para ser uma prostituta, você acredita? Olha, Gente, eu adorei. legal. Seria a temporada 6 isso? Na temporada é uma cena que como que é o nome dele? Aquele cara que violenta a Brianna. Ele é muito malvado. E ele tá na Tá. quinta Eu temporada. não Ele sei o nome, mas eu sei a cena. é um loiro do cabelo assim, compridinho. E ele é muito malvadão. E é uma cena que eles chegam no porto e daí tem várias prostitutas esperando eles. E ele escolhe meio que uma prostituta, assim, e leva pra... Bonnet, obrigada. Obrigada, Nayara. Ele mesmo. Então, eu ia fazer essa cena. Tinha fala, não? Você não lembra? Não chegou a receber? Ou... Se eu tivesse sido a prostituta que ele escolheu, aí eu teria tido falas. Tá. Mas Mas se fosse uma de fundo. provavelmente eu seria aquela prostituta de fundo, assim, só aquela que fica, ai, oi. Aquele pontinho branco, assim, que por 3 segundos a gente vê no canto da tela. É assim mesmo. Eu Ah, lembro uma vez que eles estavam. Você lembra aquela vez? A gente comentou também na época que eles estavam procurando alguém que tivesse sotaque espanhol. Eles queriam alguém com sotaque espanhol para fazer figuração de Outlander. E as filmagens eram lá perto, na região de Dunkeld, de Pitlochry. Eu comentei contigo, eu te mandei, eu falei, vai, eu não posso, porque eu tenho trabalho, mas vai. E lembra que daí era em setembro passado, só que o lance era que, tipo, tinha que ficar 3 semanas inteiras lá para fazer isso. E aí eu falei, cara, eu não posso largar meu trabalho por 3 semanas inteiras, não posso largar meu doutorado, eu tenho que. Então vai, Thalita, lembra? Eu te mandei? E aí você também não pôde, mas eu achei engraçado que eles queriam alguém que falasse que tivesse sotaque espanhol, né? Então era algum papel com fala, né? Não sei qual era, a gente vai ter que conferir depois no seriado, ficar de olho, né? Quem que foi, né? pois é. Bom, gente, eu não tô lá, né? Nunca fiz Outlander, é uma pena. É. E é quem sabe. Perdeu a chance. Ai, Ah, tem que focar. seguinte, daí o pessoal também pergunta, essa foi uma pergunta da outra vez, mas eu acho bem interessante, já que a gente está falando das filmagens, né? Se é historicamente correta Outlander.
né? Então, assim, quem acompanha, né, a coisa, enfim, né, a Diana, o seriado, já deve ter lido, já sabe que ela fez bastante pesquisa para escrever o livro, né? Primeiro, só desmistificando, né? Gente, pelo amor de Deus, o negócio de ciclo de pedras, tocar e viajar no tempo é ficção, tá? Não tem nada de história nisso. É ficção. Tirando isso, colocando isso lado a lado, vamos falar dos fatos históricos, né? Se são reais ou não. Os fatos históricos são reais. James Fraser, tem gente que acha que ele, tipo, que ele foi uma pessoa daquele jeito, com aquela cara que existiu, e não, ela pegou um nome de um homem que sobreviveu à Batalha de Culloden, que ela viu num outro livro, inclusive, ela viu um relato de algumas pessoas do clã Fraser of Lovat que tinham, né, escapado vivos da batalha, então ela pegou o nome. Então, claro, naquela época existiu alguém chamado James Fraser, mas não é o Sam Neill, não é o Jamie da... Porque, assim, tem, né, essa coisa de misturar ficção com história é muito louco, né? Lembra que a gente comentou, eu te contei, de um grupo de turistas que foi para Clavacarnes e fizeram sessão mediúnica para tentar chamar o espírito do James Fraser. E aí, gente, é que nem tentar fazer uma sessão mediúnica para chamar o espírito do Harry Potter, né? Porque, tipo, o nome e o sobrenome existiram várias vezes na história. É um sobrenome comum, é um nome comum. Mas essa pessoa de Outlander nunca existiu, né? Então, assim... então, esclarecendo isso, né? Ela pegou o nome de uma pessoa que existiu, mas esse personagem não é como se ela tivesse lido a biografia de um homem chamado James Fraser e se baseado para fazer o personagem. Ela criou o personagem completamente da cabeça dela. Todas as características, todas, né? Foi dela. Outra coisa... As datas, a batalha, eles foram muito cuidadosos com detalhes, né, das batalhas e esses detalhes históricos, eles foram super cuidadosos. Uma coisa interessante também, que eu dei uma olhada, é o tartan, a cor de tartan, né, o tartan é aquele xadrez dos clãs, a cor do tartan que o Jaime usa tá totalmente errada, não é a dos clãs que ele é na série. Sim, isso sim. Né? Então, porque o clã verdadeiro, eu até peguei aqui pra mostrar pro pessoal. E aí eu acho que é porque ninguém sabe direito, ninguém nunca perguntou isso pra eles, mas provavelmente porque o Tartan verdadeiro, eles devem ter achado que era muito chamativo, e aí eles inventaram aquelas cores de Tartan em tons de marrom e azul, que ficam mais bonitinho, e que agora estão à venda em todo canto aqui da Escócia. Fãs Outlander podem vir, podem comprar à vontade. Então, assim, até peguei aqui pra mostrar. Esse é o tartan que o Jamie usa, né? Sim. Mas, Tá. Anneli, Oi. E aí, não, eu vou mostrar o verdadeiro. O verdadeiro do clã Fraser of Lovat seria esse. Então, assim, é bem chamativo mesmo, né? Daí a gente até entende por que eles trocaram, né? Fala. mas o Tartan. Não, só um adendo. O Tartan Outlander foi criado mesmo, né? Ele é o Tartan Foi. Outlander. Tartan Outlander, sim, mas como as pessoas querem saber se é historicamente todo correto, daí eu tô deixando claro que não está correto esse negócio do Tartan. O Tartan do seriado não é o Tartan do clã Fraser, né? É um Tartan que foi criado para o seriado. Fala. Um adendo também, o clã Fraser of Lovat existe. É um Existe. clã mesmo. E não obstante, eu até eu fui atrás na internet e eles têm um site muito bem feito, clãfraser.org, eu acho, onde Sim. toda a linhagem dos Fraser e eles fazem até hoje encontros com todos os Frasers que estão espalhados no mundo. Mas é uma coisa assim super modernizada, galera. Tipo, é claro que as pessoas hoje ainda mantêm os nomes que vêm de clãs que eram Highlanders, né? Até porque a história Highlander da Escócia, ela não é uma coisa que terminou há tanto tempo assim. Né? A gente está falando aí de 400 anos e 400 anos na história. Para conservação de um nome é uma coisa que é real, né? Então, esses nomes que vieram dos clãs, eles continuam sendo conservados e as pessoas são do clã Fraser. Mas, assim, basicamente é isso, né? Tipo, Sim. o Tartan deles é diferente, mas o clã realmente existiu. Tá, existiu. Foi bom você falar, porque essa outra pergunta que fizeram e que a gente tem que esclarecer e já foi feita antes, eu vivo respondendo, então eu percebo que é uma coisa que as pessoas acham que ainda existe clã aqui na Escócia. Não existe mais clãs aqui na Escócia, tá, gente? O que existe hoje,
Os clãs de hoje, por exemplo, que a Thalita disse que viu no site, né? São como grupos de famílias, pessoas que têm o mesmo sobrenome, às vezes não são nem aparentados, mas têm o mesmo sobrenome, né? Então, assim, hoje em dia, quando você vê assim, o clã da Escócia, tem uma reunião de um clã, vai ser só um grupo de pessoas que têm aquele sobrenome e que se organizam, tipo, em grupos mesmo, em associações, né, de famílias, assim, com o sobrenome. E aí, claro, daí eles fazem uns encontros, daí eles celebram tradições, daí eles vestem os tatãs e coisa e tal. Mas não existem mais clãs, sistemas de clã. Perguntaram se ainda existe guerras entre clãs na Escócia. Não, porque não tem clãs, então não tem guerras entre clãs. Não tem mais guerra nenhuma aqui na Escócia. A última foi Culloden, né? Foi a última batalha travada em solo britânico, foi ali. Então não existe mais clã, né? Só aproveitando que você falou, para esclarecer, descendentes, pessoas que têm o mesmo sobrenome, né? Sim, sim, sim. Não, eu acho que é bem importante esclarecer isso, porque eu não estava falando que existem clãs ainda, com certeza, galera. O tema de clãs, ele morreu na Batalha de Culloden mesmo, ele acabou ali. O que ficaram foram os descendentes e essas tradições que eles fazem, esses jantares, esse tipo de coisa, e com o nome. Sim, e como eu falei, tem muitos que são, por exemplo, Fraser é um nome muito comum. Então, sabe, tinha Frasers que naquela época ainda, quando existiam os clãs, tinha Frasers que moravam na Inglaterra, lá no sul, que nunca botaram os pés na Escócia, mas então, sabe? Então, às vezes a pessoa com o mesmo sobrenome, mas que não tem nem nada a ver com um clã nenhum. São sobrenomes. Hoje em dia, o que se tem é isso. E esses sobrenomes podem ou não ser em função de uma descendência desse clã, né? Mas o que estão. Então, hoje em dia é isso. E principalmente turista americano, né? Que eles têm muitos sobrenomes daqui. Eles adoram vir para cá e ver os livrinhos dos clãs e comprar o tartan da família, do sobrenome deles, né? Então, isso hoje é muito mais um interesse cultural, né? Como sistema não existe mais. Quer falar de mais alguma coisa, alguma inconsistência histórica que tu tenha reparado em Outlander? História e Outlander. Deixa eu ver o que eu posso falar. Só se tu tem alguma, porque eu tenho umas listinhas aqui, daí só tô te dando a vez, senão eu sigo em frente. Entendi. Não, eu acho que historicamente falando, principalmente a primeira temporada ela é basicamente uma inserção muito grande em uma parte histórica da Escócia, né? Mesmo que a batalha, eu acho que ela vai acontecer na segunda, se eu não me engano. A batalha acontece um pouco depois, mas a gente vê muito, a gente conhece muito do que era o sistema de clãs na Escócia, de como era a história escocesa a partir da primeira temporada mesmo, né? Eu acho que eles são, assim, bastante fiéis a muitas coisas que a gente lê, né? Historicamente. Sim. É claro, gente, que existe uma romantização muito grande de como que era tudo. Obviamente, sim, exatamente daquele jeito, mas eu acho que você consegue ter uma... Se você lê a história da Escócia, você vê Outlander junto, eu acho que você consegue ter uma visão mais interessante de como que eram as coisas nas Highlands, né, naquela época. Mas é isso. Vai falando aí que daí eu vou comentar. Então, você falou, claro, que tem a romantização. A principal romantização é na aparência das pessoas e na higiene, né? O James Fraser da vida real não teria todos os dentes e não seriam perfeitos e branquinhos. Né? Até bem pouco tempo atrás, os britânicos eram mundialmente conhecidos por ter dentes ruins. Então, vocês imaginem isso no século XVIII, né? Quando não existia, tipo, cariava, arrancava, né? Então, não tinha dentista, ainda mais lá nas Highlands, era isso mesmo. Né? Então, infelizmente, assim, esse plano de voltar no tempo para encontrar um guerreiro Highlander e casar com ele, meninas, não é uma boa ideia, eu desaconselho, porque o tal do guerreiro Highlander não vai ser o chuchu que vocês estão pensando, não, né? Outra coisa que tá errada foi do julgamento das bruxas, por exemplo, no seriado, que não teria acontecido naquela época, porque o último julgamento foi 20 ou 30 anos antes do que seria o ano ali da série, então não teria... Nessa época do seriado, eles já não estavam mais fazendo julgamentos witch trials, né? Não existia mais, então esse é outro erro histórico. Que mais? Bom, daí tem os errinhos que são os dos lugares, que a gente falou já também na primeira, né? Mas que podemos reforçar aqui, que são errinhos assim, que a Inverness do seriado não é a Inverness da vida real, Fort William do seriado não é o Fort William da vida real, Lallybroch não fica nas Highlands, fica nas Lowlands, né? Então, assim, tem esses errinhos de lugares também, e daí quem quiser vir para visitar locais de Outlander vai acabar descobrindo aqui que os nomes são
estão trocados, os lugares estão trocados, né? Eles filmaram em lugares que não são. Fala, Thalita. Não, eu só ia dizer assim que isso daí eu acho que não é nem errinho, é mais uma questão de produção mesmo. Tipo, Isso, sim, sim. Sim, mas assim, erro que eu digo assim, não levar ao pé da letra, né? Não pegar o seriado, fazer a listinha e anotar os lugares e ir sem pesquisar, aí a pessoa não vai conseguir chegar onde quer. Então seria, não seria erro, seria tipo, é, como é que fala? Algo que não está porque correto. eles adaptaram o que ficava melhor para produção da série e inseriram Isso, o lugar que ficava melhor para produzir, mas não que necessariamente isso, vai ser exatamente o que você vê na série. Então, isso. por exemplo, a gente já disse isso na primeira live, mas eu acho interessante falar de novo que Craig Nardum, infelizmente, assim como Jamie Fraser, não existe. Então, Craig Nardum foi inventada e ela foi colocada na série ao lado de Inverness. É como se você estivesse indo para Carnes, mas na verdade não. Craig Nardum até foi filmada aquela área bonita que você vê atrás, assim, em volta do círculo de pedras que a Claire usa, que é Craig Nardum. Eu até tenho um nome aqui. Ele Em foi Perthshire. Rannoch Moor, lá perto, eu já tive lá. Não tem nada, porque as pedras foram feitas com isopor. de vapor. É um lugar chamado Rannoch. 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 Então, galera, não é Inverness. Então é disso, só isso, assim, só ter isso em mente que, tipo, quando você vier turistar, pega os lugares Pesquisa. aonde foram feitas as gravações e não pensar. Isso. Sim. E a outra coisa histórica de Outlander que me incomoda bastante, e eu fiz um post sobre isso, tá lá no blog, quem quiser ler, é a maneira como eles retratam o Bonnie Prince Charles, né? Que eles fazem ele muito idiota no seriado. E, enfim, eu escrevi um post inteiro sobre isso, meio que colocando uma versão mais histórica mesmo de como ele era, do que se sabe, né? Então, assim, eu não gostei muito da retratação dele, mas lá eu expliquei também por que foi feito assim, né? E essa seria, eu acho, a minha última ressalva com relação, assim, né, a coisas históricas de Outlander. Não consigo pensar em nenhuma outra. Hannah, Prince Born Charlie, ela falou. O de peruca branca, que mandou todo mundo pra batalha, aquele. Aquele que é retratado em Outlander realmente como um bobão que não sabia o que estava fazendo e que achava de forma cega que Sim. a revolta jacobita era tudo que precisava para salvar o reino e para salvar a Escócia. E na série ele é retratado como sendo uma pessoa super egoísta, ele é arrogante, ele é metido a besta, enfim, ele é muito pedante na série. E tudo indica que na vida real ele não foi assim, até porque ele conseguiu ser muito admirado aqui na Escócia, conseguiu a lealdade de zilhares de escoceses, não existiam zilhares, mas enfim, né? Então, assim, não curti muito a maneira como ele foi retratado na série, muita gente também não, mas claro, não é uma crítica à série, é só, né? Tô fazendo um apontamento de algo na série que não está, na minha opinião, historicamente correto. Eu acho uma legal da série, apesar de que é uma parte que a galera geralmente não gosta, porque daí você sai da Escócia e geralmente as temporadas menos populares são aquelas que não estão mais na Escócia, porque daí sai de todo o imaginário, né, que as pessoas têm de quando a série. Mas existem também alguns elementos históricos nas séries quando eles chegam nas Américas, porque daí a gente está falando de imigração dentro dos Estados Unidos e teve muita imigração escocesa, irlandesa, teve muita gente que saiu daqui para iniciar uma vida nas Américas. Então, a vida do Jamie e da Claire, como inicia lá eu acho que é na Carolina do Norte. Ah, não, Carolina do Norte? Aquilo realmente depois como que eu falaria Highland Clearances em português? A limpeza das terras altas, esvaziamento. Esvaziaram as terras altas, isso. Porque anos depois da Batalha de Culloden, aconteceu um fenômeno, digamos assim, aqui na Escócia, onde muitas pessoas foram desalojadas para a criação de ovelha mesmo, né? Para plantio e criação de ovelha e agricultura, né, Annelise? Sim. Muita gente foi desalojada das Highlands e muita povo foi para os Estados Unidos nas grandes imigrações. Então, assim, isso acaba meio que
dando uma continuidade histórica na vida do Jamie e da Claire. Não é como se eles simplesmente, tipo assim, chegamos nos Estados Unidos. Não, existe uma corrente histórica natural de que sim, eles como escoceses iriam para lá. Então, só que daí depois as outras temporadas não ficam tão históricas quanto que é a primeira e a segunda. Sim, até isso faz um gancho com outra pergunta que fizeram. Perguntaram assim, se a gente acha que se a série tivesse sido filmada nos Estados Unidos, se teria feito tanto sucesso ou não. Aí eu acho que depende de qual seria a história, né? O que eu sei é que eu conheço, eu tenho, por exemplo, tem a irmã de uma amiga minha, que é escocesa, né? Ela assistiu Outlander e ela adorou, mas quando eles foram para os Estados Unidos, ela desinteressou e parou de assistir. Porque ela estava gostando mais era de ver as coisas daqui mesmo, né? Ela queria de ver as paisagens daqui e tal. Então eu sei que muitos escoceses acabaram desinteressando um pouco das temporadas posteriores, depois que eles foram para os Estados Unidos, porque para eles era muito mais legal ver o país deles na TV e ficar olhando lugares e tal, né? Mas, assim, difícil responder isso, né? Se fosse filmada toda nos Estados Unidos, seria apenas mais uma série. Eu acho que se tivesse sido, se a história fosse a mesma, mas ao invés de ter filmado na Escócia, eles tivessem filmado nos Estados Unidos, montado coisas de Escócia e fingindo que estavam na Escócia, provavelmente faria um sucesso tremendo, porque o mundo inteiro ia acreditar que aquilo era Escócia, iriam fazer uma coisa bem feita, eu tenho certeza, né? Mas os escoceses aqui talvez não tivessem tanto interesse em assistir, porque saberiam que foi feito em estúdio, que foi coisa cenográfica. Então eu acho que o desinteresse seria mais aqui. Pro resto do mundo, eu acho que não faria muita diferença. Até porque, para quem assistiu o seriado sobre a Mary, Queen of Scots, o Reign, né? Ele não foi filmado em momento nenhum na Escócia, nem na França, porque boa parte dele se passa na França. Ele foi todo filmado no Canadá. Mas quem tá assistindo não diz e gosta igual. Então eu acho assim que o sucesso seria o mesmo, seria a diferença só para quem tá aqui, porque não reconheceriam lugares daqui na série e talvez não ficassem tão interessados, né? Quanto ficam vendo as coisas. O que tu acha? Sim. Cara, eu tô para concordar com você também. Eu acho que, assim, ter sido filmado aqui foi extremamente importante para a Escócia. Mas é claro que se a gente pegasse a história intacta, porque a história em si, a história da Outlander é muito interessante, toda essa ligação que tem com a história escocesa e a história dos dois, né? Então, se você pega uma história extremamente interessante, com um roteiro muito legal, e insere ela na produção dela, insere nos Estados Unidos, fosse uma coisa hollywoodiana, eu diria para você que sim, foi um sucesso sim, porque é o que você disse, né? Eles fariam muito bem. Mas que bom que eles fizeram na Escócia, que bom que eles utilizaram muito das paisagens aqui, dos locais aqui, porque o país foi muito vantajoso para a Escócia, que eles realmente utilizaram os lugares naturais, as belezas naturais do país, né? Então eu tô para concordar com você, Annelise, é isso aí mesmo, faria sucesso. É isso, né? Então, outra coisa que perguntaram, bom, fizeram aquela pergunta que a gente resolveu que o coração de cada um vai responder, né? Perguntaram, este amor existe? O amor da Claire e do Sam. Gente, eu acho que está além das nossas capacidades, minha e da Thalita, responder a uma pergunta tão sobrenatural dessas, né? Então a gente vai deixar assim que cada um encontre resposta para essa pergunta dentro do seu próprio coração, porque isso é muito complicado de responder. Ou vai tentar responder? Eu vou fazer apenas um pequeno adendo. Eu diria assim que se não fosse o que a Annelise explicou um pouco antes, e se ela realmente tivesse passado nas pedras, ela ia encontrar um James bem diferente. E ferido. Então, assim, se não fosse isso, galera, se eu passasse numa pedra e encontrasse o Sam Heughan de Cute, com todos os dentes, daquele jeitinho, entendeu? Que a gente vê. Aí eu diria pra você, se esse amor não existisse, eu criaria. Na marra, né? Entendeu? Ele simplesmente brotaria de dentro de mim. Mas não é bem assim, né? Sim. Então... Sim, gente, alguém respondeu antes que a 5ª temporada no Brasil tá passando na Fox. E parece que é um episódio por semana. Então, pessoal do Brasil, fiquem de olho, que parece que é aí que tá. Tem gente que tá assistindo em site, em aplicativo, em outros lugares, mas em TV mesmo é na Fox. Então, fiquem de olho.
Então, isso dos atores, falando do Sam, o pessoal quer saber também se a gente conhece algum outro ator, teve contato com outros atores, e se a gente sabe onde eles moram, se moram todos na Escócia. A maioria mora, né, na Escócia. A maioria. Antes de falar dos atores, deixa eu fazer só um pequeno adendo. Teve uma pessoa ali que Ah, perguntou se nós lemos os livros, se a gente está ligado nas histórias dos livros ou só na série. Galera, eu nunca li um livro da Outlander, mas eu já assisti todas as temporadas. tá. Eu li o primeiro, metade do segundo, faltou tempo pro resto. Um dia eu retomo. Uhum. Mas eu acabei lendo resumos do resto, porque, tipo assim, eu queria saber a história inteira antes de sair as temporadas. Então eu fui, sabe, em resenhas e resumos e então eu sei assim os acontecimentos, as coisas que vão acontecer em função disso, de outras pessoas que leram e me contaram ou foram lá e escreveram. Então, né, spoilers eu sei todos. Ah, tá. Só porque se por um acaso a gente estiver falando alguma coisa aqui que vai destoar, tipo, da série do livro, se eu falar alguma coisa nesse sentido é porque eu não li os livros. É em função disso, é. É. Tá. Então, daí estão perguntando se a Kate mora na Escócia também. Sim, teoricamente ela mora em Glasgow. Deve ser vizinha da Thalita também, mas a Thalita tá escondendo o jogo, não quer nos dizer muito, né? Esses relacionamentos famosos dela. Mas teoricamente mora em Glasgow também. Já viu ela na feira de domingo? Não, como é que é? A Kate, eu tenho quase certeza que ela tem uma casa em Glasgow, mas ela também mora em algum outro lugar, porque ela é irlandesa e, Sim, e ela provavelmente deve ter uma casa em Londres também, ela deve morar em algum outro lugar do Reino Unido. Mas eu já fiquei sabendo que ela tem uma casa aqui em Glasgow também, e eu tenho uma amiga minha que encontrou ela no aeroporto de Edimburgo. Então, quando ela entrou pelo aeroporto, ela estava no aeroporto e elas conversaram um pouquinho. Essa minha amiga tirou uma foto e disse que ela é uma pessoa simpática. sim. Ela é, Mari, ela é irlandesa. Ela tá perguntando se ela é inglesa. Irlandesa. E os outros, a Gayles não é escocesa, a atriz que faz a Gayles não é escocesa. Eu não sabia. Não, ela não é. Inclusive, ela não ela tentou bastante, mas ela teve dificuldade de fazer o sotaque. Dá pra reparar que ela não é escocesa. Engraçado, né? Porque ela engana muito bem, mas ela não é. Mas Engana. eu acho que engana muito bem. Eu acho que ela e a Kate só que não são. Todos os outros, assim, eu tô tentando lembrar deles aqui, né, de cabeça, assim. Os outros que eu consigo pensar, eu acho que são. Fora o meu relacionamento íntimo com o Sam e Kate, que eu relatei pra vocês na primeira live, né? Super amiga. É, Fora eles, eu tive contato só com um outro ator de Outlander, que foi ele tava uma época, ele é um amor e ele tava adicionando todo mundo, ele me adicionou no Facebook, me adicionou no Instagram, e ele fez, ai meu Deus do céu, como é que eu vou lembrar agora o nome do cara que ele fez? Lembra quando aqueles dois, são os dois amigos perdem, não, os dois perdem o melhor amigo? Sim, o Tá, daí gordinho tem um que é mais gordinho, loirinho, esse, só que cadê o nome dele? Gente, é meu amigo de Facebook, eu esqueci o nome dele. Olha como o Facebook é uma coisa assim, né? De muitas amizades profundas e verdadeiras. seu amigo é o ator O mais alto ator é o ator. ou o pequenininho e magrinho? O mais alto, loiro, mais gordinho. Ai, que bonitinho! Isso. Eu esqueci o nome real dele, mas ele é um amor. E aí ele adicionou e tal, e eu sei que ele fez Outlander, ele vive indo nos Rupert, lugares Outlander, e ele posta, e ele conversa com todos os fãs, ele é bem querido. E aí uma vez eu até conversei com ele, eu perguntei assim, olha só, que legal, tu fez figuração em Outlander, né? Eu tenho um blog sobre a Escócia. De repente um dia tu topa eu te entrevistar para falar de Outlander para as pessoas do Brasil, né, que é cheio de fã. E ele, claro, super top, a gente combina, eu posso ir para Edimburgo um dia, a gente se encontra e tal. E não fiz ainda, mas tá lá o contato. Um dia pode ser que o problema é que ele não fala português, né? E eu não sei botar legenda. Então, por isso que até hoje nunca, até hoje não rolou a tal da entrevista. amei. Muito Oi? legal. Amei. A gente dá um jeito. Legal. Sim, não, e ele mora em Glasgow. Até vou botar vocês em contato aí. De repente tu bota ele na live, já que tu não conseguiu trazer o Sam pra live, Minha né? filha, esse cara, o Rupert, ele é só uma pedra para chegar ao Sam. A gente Sim.
dando pouco a pouco, não tem problema. É, Sim. pra fazer mesmo uma live com ele. Nossa, esse é bem... Sim. Gente, qual é? Eu vou ter que pesquisar o nome dele, porque agora eu tô me sentindo super mal, porque eu não tô me lembrando. Mas assim, você já chegou muito mais perto do Sam, né? Você já chegou, tipo, na pessoa que lavou as cuecas do Sam, basicamente. Gente, mas assim, eu não conheço pessoalmente nenhum dos atores, mas o que eu posso dizer de um deles é que Richard quem? O ator que faz Ranking. É ranking, não é? É. o ator que faz o... Meu Deus, Annelise, eu preciso de B12, gente. Eu preciso tomar B12. Ah. Ai, meu Deus, o professor, o marido da... Sei, sei, tá, é o marido da Briana, não é? Peraí, cadê o nome dele? Fugiu também. marido da Brianna! Qual é o nome do... Roger. Roger Mackenzie. Isso. Roger. Tá. O ator que faz o Roger, que é o Robert Hunting, ele estudou, ele fez um Higher National Certificate, que era o que eu estava fazendo na faculdade do City of Glasgow College. Oi, oi, mãe. Ele estava fazendo no Clyde. Ele fez o bacharelado dele em atuação no Clyde College aqui de Glasgow, que era um dos colleges que eu ia entrar e tal. E tem vídeo dele falando sobre as aulas no Clyde, blá blá blá. E é muito engraçado porque o Clyde College, ele é conhecido, assim, ele não é um dos melhores colleges que tem aqui, e ele é tipo assim, meio que o college que a galera vai quando a galera não passou no Sim. E daí eu lembro que eu olhei e falei, caramba, cara, ele veio do Clyde College, o Richard Henkin, obrigada. Nossa, ele veio do Clyde, que legal, assim, porque ele é um case de sucesso do Clyde College, sabe? Sim. É isso que eu sei dele, assim. Daí, tá bom, Elisa, eu vou contar. Conta! Já que a gente tá falando sobre isso, né? Será que eu conto Conta, aqui? eu tô tentando achar meu amigo aqui. Vai contando, eu tô ouvindo, mas tô tentando achar. É muita ingratidão. É como eu disse, eu conheço pessoas relacionadas à galera, mas eu não conheço ainda a pessoa em si. Uma hora vai dar. Tá quase. Tá quase. A gente tá chegando lá. Mas essa última da lavanderia foi muito, muito engraçado, assim. Oi. Inclusive, como uma segunda curiosidade, não só o Sam Heughan frequentava essa lavanderia, mas também o James McAvoy. Ah, sim. Muito mais famoso por aqui, aliás, do que o Sam Heughan, né? Exato. Diga-se de passagem. Então, ele faz. É muito mais sensação, né? Pelo menos até bem pouco tempo atrás era muito mais sensação. O Sam, fala mais do Sam. O Sam, ele é membro do Scottish Whisky Society. Isso é uma sociedade de pessoas que amam whisky. E existem duas sedes em Edimburgo. Tem uma sede em Leith, que é onde eu morava, em Edimburgo. E daí tem uma sede ali na Queen Street, que é no centro. E assim, é um lugar super bonito, não sei o quê. E essa galera que paga... você paga meio que um valor anual para você ser membro desse grupo exclusivo. E assim, gente, é basicamente um monte de homem rico, fino e elegante, fino com PH, que ficam tomando uísque, entendeu? Em uma tarde, assim, maravilhosa, conversando e provando todos os sabores de uísque. E o Sam, eu sei que ele é membro desse lugar. E várias vezes que eu passei ali em Leith, que eu morava ali, né? Várias vezes eu já ouvi da galera falando que ele tava lá o tempo todo com o carro dele, não sei o que, o carro dele tava parado, aí ele... Então, tipo assim, eu realmente tô muito azarada. Tá, Sabe? tá. Porque eu vou falar direto. É isso. Sim. Sam é casado, ele é tão discreto no âmbito pessoal. Olha, oficialmente ele não é casado, mas tem umas teorias aí que acreditam que ele seja secretamente casado com a Kate. Então vai depender se a pessoa acredita nas teorias de fãs ou não, porque tem grupos de fãs que acreditam em coisas diferentes, né? Então vamos deixar aí essas teorias diferentes da conspiração.
Mas oficialmente o que ele diz que ele é solteiro e que acho que tá até, não tá nem namorando, eu acho, não sei, ele tá sempre meio solteiro, né? O que o que eu sei é que ele não é casado, ele não está namorando e ele não tem filhos. Ele está absolutamente livre. Livre, leve, solto, tá aí, Thalita. E mora perto, e tá na lavanderia, e outro dia tava lá no parque, podia ter ido, não foi, né? Deixa eu contar! Verdade! Eu ia esquecer de falar essa, gente. Então, eu sou uma pessoa que eu vivo perdendo o Sam por isso daqui, ó. Eu perco ele por milímetros. Isso já aconteceu várias vezes. Já aconteceu esses dias atrás, que eu tava perto ali do centro, e daí tava tendo aquele negócio que eu te falei, aquela premiação, e eles estavam no hotel e eu não fiquei sabendo. Aí tá, aí eu com a minha amiga, na semana passada, a gente tava no Polo Country Park, que é um parque muito bonito aqui de Glasgow, e era um dia super bonito, a gente passeando, não sei o quê. Quando a gente voltou do Pollock, a gente passou pelo centro e a gente veio vindo, assim, na Argyle Street, e a gente viu um monte de gente com cartazes, não sei o quê. Por quê? Porque tava rolando uma manifestação no Green Park relacionado ao que aconteceu com o George Floyd nos Estados Unidos. Aquele movimento do Black Lives. Rolou essa manifestação e a gente viu a galera e falou, vamos pro Green Park? Ai, estamos cansada. Não fomos. No outro dia, eu abro o Instagram, tem 3 fotos do Sam no Green Park na manifestação. Ele tava lá. Tá quase. Tá passando muito perto. É destino isso aí. Uma hora vai encontrar ele na feira, né? Não é possível. Alguém perguntou do uísque dele. Então, gente, o Sam é um cara, além de ser muito gente boa e muito querido, né? Como todo mundo que conhece conta, ele também é um cara muito esperto, porque ele lançou uma marca de uísque que se chama Sassenach. E que tem um unicórnio no logo, né? Pra ficar bem, aquela coisa bem escocesa mesmo, aproveitando. Então perguntaram. Eu acho que não tem, tipo, eu não sei se a destilaria tem visitação ainda. Eu não vi nada no sentido, mas já tá à venda em vários lugares aqui da Escócia. E ele já tem vários, se vocês forem no YouTube e botarem o nome do whisky, né? E o whisky vai ter um monte de videozinho dele fazendo propaganda e coisa e tal. Então ele tem que vender no Brasil. Ia fazer sucesso. Nos Estados Unidos também, né? Que nos Estados Unidos o pessoal tá bem hiper mega fã. Já provaram? Não provamos. Já provou o Sassenach? Eu ainda não Sassenach, mas quando abrir visitação na destilaria, a gente vai, né, amiga? Quando tiver, só tiver um guia, né, legítimo. Mas aí a gente pode dizer que a gente vem de um blog muito famoso no Brasil chamado Vida na Escócia, e que nós quer entrevistar o dono da destilaria. Isso exclusiva porque nós somos imprensa. Entendeu? Sim, imprensa, mídia. Então, vamos conseguir aí umas entrevistas, né? De repente, gente, não lembro o nome. Prometo que depois eu vou acabar o nome. Eu desisto de procurar, que eu tô aqui procurando. Desisto, mas enfim, mais alguma coisa de atores? De atores. É isso, né, meu? É isso. Vamos ver quem que eu vou conhecer nessa semana, né, meu? Tá. Obrigada ao cara, e daí no sábado que vem eu venho falar aqui pra vocês aí que eu perdi ele por uma esquina de novo. Sim. Ok. Então, atores, eu acho que é isso. Vamos ver próximas perguntas. Da temporada já falaram. Então, perguntaram bastante do Sam também, mas peraí. Eu acho melhor a gente pular um pouco para turismo Outlander, né? Que é uma coisa que muita gente quer saber. Que perguntaram de novo sobre locais Outlander. Então, vamos lembrar que na live parte 1 a gente falou os principais locais, né? E a gente falou um pouco de como ir neles, de como conseguir fazer tours diferentes, né? E quais os lugares que valem mais a pena. E aí alguém perguntou qual é a melhor época para fazer tour Outlander. Que na live de turismo a gente falou da melhor época para conhecer a Escócia, mas é algo meio relativo, porque se o objetivo principal da pessoa for passar frio, ela pode, né, ou ver a feira de Natal, ela pode ver no inverno e ser feliz. Mas se o objetivo principal for fazer turismo Outlander, tem que ser entre abril e setembro, gente, porque vários locais de visitação Outlander só abrem nessa época do ano.
Então, Exato. assim, não venham em dezembro ou novembro para fazer tour Outlander, porque vocês vão dar com a cara na porta fechada. Vai estar tudo, né? Fechado e vocês não vão conseguir visitar vários dos lugares que foram mencionados na Live 1 e que são super importantes e principais para o Outlander, como, por exemplo, Lallybroch, só abre durante a temporada, né? Primavera e verão, só entre abril e setembro. Culloden eu não tenho certeza, eu acho que Culloden fica aberto. Culloden fica aberto o ano todo. É um dos poucos locais Outlander, né? É. E, mas assim, Fort William, né? O Blackness fecha, o Lindiscoe fecha, sabe? Enfim, então, Eu, setembro é um mês ótimo, a Mari tá perguntando. Abril a setembro, mirem aí. Qualquer mês entre abril e setembro vai ser ótimo, vai estar tudo aberto. Não agora, tá, gente? 2020, exceção, a regra em todos os sentidos. Mas quando normalizar, de abril a setembro, tá tudo aberto e é bem bom de vir para cá. Os dias são maiores, né? As coisas estão funcionando e é tudo mais lindo. Então, melhor época para Tour Outlander, não dá para sair disso aí mesmo. delícia. Uhum. É isso. Maio, alguém falou maio, maio é um mês excelente também. Lembrando só, a alta temporada aqui é julho e agosto. Sim. Então, assim, tem um motivo de ser alta temporada. São os meses mais quentes, são os meses com dias mais longos, então Sim. que dá para aproveitar, passear bastante. Esse é o lado bom. O lado ruim é tudo mais lotado, então pode ter fila para entrar nos castelos, multidão se amontoando para ver tal e tal coisa, né? E também mais difícil de encontrar hospedagens baratas. Não que as hospedagens fiquem mais caras durante a temporada, assim. De abril a setembro, os preços vão ser os mesmos. Mas o que que acontece? Se julho e agosto é mais lotado, o pessoal vai ter pegado todas as melhores hospedagens ali e vai ter pouca opção sobrando para você escolher. Então, enfim, tem mais opção um pouco fora de julho e agosto. Mas julho e agosto são a alta temporada aqui da Escócia, Hum, né? isso. Uhum. Não, é isso aí. Só algumas coisinhas, então a gente está com quase uma hora de live. Sim. Teve alguém que deu aí o nome do seu amigo, tá bom? Nas mensagens. Tá, vou olhar daqui a pouco. Ok. Ela já vai. Amigo. Em relação ao turismo, é isso aí? Tem mais alguma coisa? Sim, perguntaram. Bom, daí assim, aí perguntaram a melhor época de Outlander, né? Sobre os locais Outlander, mas a gente já falou os principais locais Outlander na live número 1, então acho que não vale a pena, né? Repetir aqui, tá tudo lá. Tá tudo. E também, assim, perguntam muito assim, ó, quantos dias eu preciso, eu não lembro se a gente falou isso na parte 1, quantos dias eu preciso para fazer um tour Outlander? E aí vai depender dos lugares que você vai escolher. A Thalita postou nos comentários da live parte 1, a Thalita postou um link para um PDF da Visit Scotland, que tem todos os locais de filmagem Outlander da Escócia inteira. Então, assim, se você quiser ir em todos eles, que eu não recomendo, porque a maioria não vai ter nada, né? É só um local que foi usado para você vai chegar lá e vai ser um morro que não tem mais nada, porque enfim, então depende, você vai ter que escolher quantos e quais daqueles lugares você vai querer visitar, e aí, de acordo com isso, você vê e define quantos dias você vai precisar. Mas pros principais locais que foram mencionados na live 1, 3 ou 4 dias são suficientes. Ah, Suficientes. 3 ou 4 dias são suficientes. aham, é isso aí. É isso aí. Então tá bom. É isso, Anne? Me diz Eu aí. acho que é isso. Eu acho que é isso. As principais foram essas. Perguntaram também sobre as entidades que o SEMI ajuda, se a gente conhece, mas você também falou disso na live, na parte 1, né? Eu acho que eu não havia falado na live 1. Ele ajuda demais a Marie Curie. Eu não sei se fala Mary. Aqui eles falam Marie Curie, Eu acho que do câncer, né? a Marie Curie, ele é tipo uma. Tem lugares também. Então, assim, aqui tem disso, galera. Eu até trabalhei em um, que é uma coisa super mega bonita. São lugares para, assim, dar uma morte digna a pessoas com doenças terminais. Então, se é uma pessoa que, assim, não tem o que fazer, cara, essa pessoa só precisa ter um atendimento super amoroso, até essa pessoa fazer a passagem dela da forma mais tranquila possível, existem esses lugares aqui. Nossa, eu esqueci o nome em inglês, como que é o nome? Eu até trabalhei uma vez em Edimburgo. Hospice, obrigada. Então, se chamam hospice, esses lugares. E o Marie Curie, eles também trabalham com hospice. E o Sam é um grande embaixador da Marie Curie. Sim. Ele faz bastante
ele faz bastante doação, ele faz bastante divulgação das campanhas da Mary Curry. Então, assim, ele tá ligado, sim, em algumas organizações bem bacanas. Ele tem o trabalho dele com o My Peak Challenge, que não deixa de ser uma coisa assim, que atinge muitas pessoas também. Eu acho que eu tinha falado na primeira live que é uma coisa que existe uma possibilidade de você ajudar alguém com esse projeto dele. Mas eu já vi, assim, agora eu não consigo lembrar o nome dos lugares, mas eu já vi ele fazendo divulgação de algumas outras organizações da Escócia também, que são que são caridade, né, galera? São organizações que ajudam algum tipo de causa. Ele é um cara bem engajado. Pelo que eu vejo ele fazendo, ele é um cara bastante engajado, sim. É um cara legal, é um cara muito legal, né? Vamos combinar. Tudo indica que ele é um cara muito querido, que ele é um cara muito gente boa. Todas as evidências mostram isso, né? Que ele é um cara muito legal. Só falta você encontrar ele e trazer ele pra live, então. Tem que tentar. Se ele é um cara muito legal, ele vai aceitar, né? Ele vai... Coitado. O que ele quer, né? Exatamente. Não sei, a gente pode pensar numa moeda de troca. Não sei. Eu poderia fazer alguma coisa pra ele e ele faz a live pra gente. Vai, e você combina com ele. Tá? Só nos mostra depois. Ele, né? Não moeda de troca. Estão falando se eles estão gravando a 6ª temporada. Annelise, eu acho que eles não estão gravando nada, galera. Porque agora não tá acontecendo absolutamente nada, meu povo. A Escócia tá saindo muito pouco a pouco do lockdown. Algumas coisas estão começando a abrir. E eu fiquei sabendo, esses dias atrás eu vi na BBC, eu fiquei sabendo que eles estão recomeçando a gravar Coronation Street, que é tipo uma novela. Eles recomeçaram agora. Então, assim, galera, Outlander, eu acho que eles vão começar a gravar só ano que vem. Porque... eu também acho que por enquanto não. Mas assim, eu sei que a 6ª temporada tá confirmadíssima, a partir da 7ª eu já não faço ideia. Sim. Eu acho que sim, eu acho que vai longe ainda. Gente, ela ainda tá escrevendo. Tem muito Outlander vindo por aí ainda, né? Ela ainda está escrevendo? Ela está escrevendo, ela está terminando um livro, ou está para terminar, ou acabou de terminar e estão esperando publicar. Quem for mais antenada aí no lance dos livros vai saber dizer, mas ela acabou de terminar um, ou está terminando um. Então, ainda deles, Outlander, da série Outlander. Caraca! Então, muita água ainda vai rolar. E se todas as temporadas fizerem, né, mantiverem o mesmo sucesso, eles vão continuar filmando, claro. Para quem assistir todas as temporadas, eu também assisti a 5ª, e daí a gente fica sem coisas Outlander, né? Pra ver, você fala... Sim. Não, alguém comentou, né? Vão fazer 100 anos daqui a pouco, né? Porque ela não para de escrever também, né? E aí eu fico pensando, gente, vão ser 10 livros, ó. Ela tá finalizando o 9º, ó. Legal. E vão ser 10. Eu falei, gente, Claire e Jamie vão ficar atravessando pedras, e vão parar em 2020, né? Vai terminar com eles em 2020. Porque aí não tem mais o que fazer. 2020 acabou todas as possibilidades de aventuras da vida de qualquer pessoa. Então... Aí a Claire vai ter a cura pro coronavírus em 2020. Nossa, acabou de pensar no final perfeito para todos os 10 livros da série Outlander. E a gente vai entender finalmente o porquê que a Claire existe, o que ela veio fazer, por que ela passou por tudo isso. E o Jamie, na verdade, era apenas o guardião dela. Isso, ela veio pra ter a cura do... Não, eu achei perfeito. Essa live vai ficar gravada, porque se a Diana assistir a nossa live, que eu tenho certeza que ela vai assistir a nossa live, né? E vai entender tudo também. Se ela assistir a nossa live e roubar a tua ideia, daí tu vai ter direito aí a uns direitos autorais e coisa e tal, né? Uma graninha, então vamos deixar essa live gravada aqui no IGTV, porque achei essa ideia perfeita. Eu estou aqui... né, confirmando, sim, a Claire vai trazer a cura pro coronavírus, galera. Tudo vai ficar bem. E você sabe que a Diana já tirou uma casquinha com o Sam, né?
Ela não foi muito com a cara dele logo que ela viu, depois ela adorou ele e tem uma foto dela dando um beijão nele, ela tirou uma casquinha nele. Então, assim, ó, escritoras ou as pessoas que dão as ideias pro seriado acabam tirando uma casquinha. Vai que ela assiste a nossa live, gosta da tua ideia, ao invés de ser processada depois, ela te convida para colaborar com ela na escrita do último livro, e aí tu vira meio que uma coautora do último livro, e vai tirar uma casquinha com o Sam também. E tá tudo resolvido. E só temos mais 24 segundos e o Instagram vai nos cortar. Mas já definimos até o final de Outlander inteiro. Já foi resolvido nessa live. Isso aí. Então tá bom. Beijo. Beijo, Beijo, gente. Obrigada por terem assistido. Obrigada. Tchau. O vírus está vindo. Beijo. Tá vindo. Esperem a Claire. Tá quase. Tchau. Tchau.